Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Vamos dar continuidade no livro de Éter. Vamos estudar capítulos de 6 a 11 e o tema é Para que o mal seja reprimido. Estudaremos os seguintes tópicos. O Senhor vai me guiar durante minha jornada na mortalidade. Andai humildemente perante o Senhor. Posso me tornar um líder cristão. O Senhor não trabalha nas trevas. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final e assistir a aula completa. Centenas de anos após a destruição dos Jareditas, os nefitas descobriram as ruínas de sua antiga civilização. Entre as ruínas, encontraram um registro misterioso, placas de ouro puro que estavam cobertas de gravações, e os nefitas tinham grande desejo de lê-las. Hoje em dia, você tem um resumo desse registro, chamado Livro de Éter. Quando os nefitas leram as placas, encheram-se de tristeza ao saber da trágica queda dos Jareditas. O livro de Éter trata sobre esse povo, os Jareditas. Não obstante, proporcionou-lhes muitos conhecimentos com os quais se regozijaram. Você poderá encontrar momentos tristes nesse livro, mas também pode se regozijar com este dom do conhecimento. Como escreveu Moroni, é sabedoria de Deus que estas coisas vos sejam mostradas, para que o mal seja reprimido e para que chegue o tempo em que Satanás já não tenha poder sobre o coração dos filhos dos homens. Olha só quantos ensinamentos preciosos, e eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Primeiro tópico: o Senhor vai me guiar durante minha jornada na mortalidade. Então, nós aprendemos aqui nas aulas anteriores sobre esses barcos que foram construídos conforme a vontade do Senhor pelo irmão de Jared que queriam ir até a terra prometida. Então, o Senhor guiou eles, enviou ventos suficiente para que eles pudessem chegar. Então, na nossa vida não é diferente. O Senhor sempre vai nos guiar para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. E é isso que a gente vai aprender ao ler as Escrituras. E agora eu, Moroni, continuo a escrever o registro de Jared e seu irmão. Pois aconteceu que depois de o Senhor haver preparado as pedras que o irmão de Jared havia levado ao monte, o irmão de Jared desceu do monte e colocou as pedras nos barcos que estavam preparados, uma em cada extremidade. E eis que elas forneceram luz aos barcos. Então vocês lembram que o Senhor instruiu eles a construírem barcos, e esses barcos não deveriam ter nenhuma janela, somente uma abertura na parte de cima do barco para que eles pudessem respirar, entrar oxigênio, para que eles pudessem respirar quando necessário, porque com as ondas fortes e os maremotos, os barcos foram muitas vezes para as profundezas do mar. Por isso que tinha que ser construído dessa maneira. Mas o que acontece? Eles teriam escuridão. Foi quando foi apresentado então as pedras para que o Senhor tocasse nessas pedras e ali houvesse luz. Na aula anterior nós tratamos desse assunto. E aqui ele continua. E eis que elas forneceram luz aos barcos. E assim fez o Senhor com que as pedras brilhassem na escuridão para fornecer luz aos homens, mulheres e crianças, a fim de que não atravessassem as grandes águas na escuridão. Então o Senhor aí abençoou eles com essas luzes através do seu toque, né, do toque do seu dedo naquelas pedras, conforme sugerido pelo próprio irmão de Jared, para que o Senhor tocasse nelas e ali houvesse luz. E aconteceu que depois de terem preparado todo tipo de alimento, a fim de subsistirem sobre as águas, e também um alimento para os seus rebanhos e manadas, e para todas as bestas ou animais ou aves que iam levar consigo, aconteceu que depois de terem feito todas essas coisas, embarcaram em seus navios ou barcos e lançaram-se ao mar, confiando-se ao Senhor seu Deus. Aqui nós vamos dar uma parada. Qual que é o grande destaque dessa escritura que é ter 6:4, que eu sublinhei aqui? Depois de terem feito todas as coisas. Então, nós primeiro precisamos fazer todas as coisas. A nossa parte precisa ser feita 100%. Depois que nós alcançarmos de 100% da nossa parte, às vezes você está com algum desafio, você precisa alcançar algum objetivo na sua vida, faz 100% a sua parte. Depois que você fizer 100%, aí o Senhor vai entrar e vai fazer a parte dele. É isso que a gente aprende nessa escritura. Muitas vezes você fez 50% da sua parte
e quer que o Senhor faça os outros 50% para alcançar o objetivo. Mas não é assim. Você precisa fazer todas as coisas, como diz a Escritura. Faça 100%, e aí Deus vai fazer a parte dele. Porque aí eles falaram que eles confiaram no Senhor seu Deus. Então, ou seja, faz a sua parte, confia no Senhor Deus, que ele vai fazer a parte dele, não tenho dúvida nenhuma. Mas nós precisamos fazer a nossa, que é aquela escritura que eu sempre falo aqui, Doutrina e Convênios 82:10. O Senhor está obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma, né? Ou seja, o Senhor vai fazer a parte dele se nós primeiro fizermos a nossa. E aconteceu que o Senhor Deus fez com que soprasse um vento furioso. Olha só as bênçãos aqui. Eles precisavam de vento para poder chegar na terra prometida. E o Senhor fez a parte dele. O Senhor aí fez com que soprasse um vento furioso sobre a face das águas em direção à terra prometida. E assim foram eles impelidos pelo vento sobre as ondas do mar. E aconteceu que foram muitas vezes submersos nas profundezas do mar em virtude das ondas gigantescas que se quebravam sobre eles, e também das grandes e terríveis tempestades causadas pela fúria do vento. Então, apesar de o Senhor estar aí enviando ventos furiosos para alcançar o objetivo que era a terra prometida, eles também passaram por adversidades, por desafios, ao enfrentar ondas gigantescas, ao ser submersos nas profundezas do mar, ou seja, mesmo o Senhor fazendo a parte dele, muitas vezes nós vamos passar por desafios na nossa vida, como cita essa escritura aqui. Não vai ser diferente. E aconteceu que, enquanto estavam sobre as águas, o vento não deixou de soprar em direção à terra prometida, e assim foram eles impelidos pelo vento. Então, é aquela promessa do Senhor: faz 100% da sua parte, que o Senhor vai fazer a parte dele. E a parte dele era fazer com que o vento soprasse. Então, quando a gente está andando de mãos dadas com o Senhor, ele não vai deixar de fazer a parte dele. Nesse caso aqui, ele não deixou de soprar o vento. E assim é na nossa vida. Ele está sempre soprando para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Próximo tópico: andai humildemente perante o Senhor. Aqui uma declaração do Elder Heinlund, que é do Coro dos Doze Apóstolos, ele diz: praticar a justiça e andar humildemente com Deus significa, de modo intencional, desviar nossa mão da injustiça, andar em seus estatutos e permanecer verdadeiramente fiéis. Uma pessoa justa se afasta do pecado, aproxima-se de Deus, faz convênio com ele e guarda esses convênios. Uma pessoa justa escolhe obedecer os mandamentos de Deus, arrepende-se quando comete erros e continua tentando. Olha só que grande ensinamento sobre andar humildemente com Deus e o que significa isso, né? Procurar sermos verdadeiramente fiéis e pessoas melhores. Éter 6 nos ensina a grande bênção que é ter a humildade na nossa vida. E os amigos de Jared, seu irmão, eram cerca de 22 almas, e também geraram filhos e filhas antes de virem para a terra prometida. E assim começaram, portanto, a ser numerosos. Então, eles começaram a crescer e a povoar ali aquela terra prometida. E foram ensinados a andar com humildade perante o Senhor. E foram também ensinados do alto. Então, esse aqui é o grande ensinamento que eles deram para o povo que chegou ali na terra prometida, que é o quê? Andar com humildade perante o Senhor. Então, quando nós somos humildes, o Senhor vai estar sempre nos abençoando. E ninguém gosta de estar andando e vendo pessoas orgulhosas, pessoas que se acham, né, se vangloriam das suas próprias forças. Então, as pessoas respeitam aqueles que são humildes e que reconhecem a mão do Senhor na sua vida. E aconteceu que começaram a espalhar-se pela face da terra e a multiplicar-se e a cultivar o solo, e tornaram-se fortes na terra. Olha só, como eles eram um povo humilde, como sua principal característica, eles começaram a prosperar na terra, começaram a serem abençoados. Então, está aqui um dos grandes conselhos para nós: sermos sempre humildes. E aconteceu que, quando se humilharam suficientemente perante o Senhor, ele mandou chuva sobre a face da terra, e o povo começou a reviver e principiou a haver frutos na região do norte e em todos os países circunvizinhos. E o Senhor demonstrou-lhes o seu poder, livrando-os da fome. Então, o Senhor estava sempre caminhando com eles ali, provendo tudo aquilo que era necessário. Primeiro foi o vento forte ali para fazer com que eles chegassem na terra prometida,
prometida, depois enviou as chuvas, né, sobre a terra para que eles pudessem obter os seus alimentos, tudo isso por conta de sua humildade. Próximo tópico, posso me tornar um líder cristão. Fica aqui comigo até o final que eu já estou acabando. Então, aqui no livro de Éter, a gente tem alguns ensinamentos de líderes que nós podemos seguir os seus exemplos. E diz assim a Escritura: E aconteceu que Oria andou humildemente perante o Senhor. Mais uma vez aqui o exemplo da humildade. Um líder, ele precisa ser o quê? Humilde. Apesar de você estar numa posição de liderança, você precisa ser o mais humilde de todos. E lembrou-se das coisas grandiosas que o Senhor fizera por seu pai, e também ensinou a seu povo sobre as coisas grandiosas que o Senhor fizera por seus pais. Ou seja, além de você ser humilde, você precisa reconhecer a mão do Senhor na sua vida em todas as coisas. Reconheça, tenha gratidão. Gratidão vai fazer com que as janelas do céu se abram e você receba aí as bênçãos que o Senhor tem prometido para você. Ser humilde e ser grato. E reconhecer a mão do Senhor na sua vida. E Emer, que aqui foi um outro líder, ele julgou com retidão. Está aqui um outro exemplo de como deve ser um líder na sua casa. Você, como líder, como um pai, como uma mãe, você precisa estar muitas vezes julgando aí os seus familiares, os seus filhos, tomando decisões importantes e que isso seja feito de uma maneira reta, né, com retidão, todos os seus dias, e gerou muitos filhos e filhas. E gerou a Corianto, e ungiu Corianto para reinar em seu lugar. Então, ele abençoou aí o seu filho, Corianto, para que ele pudesse reinar no lugar de Emer, né, que foi um rei ali justo, um homem justo que julgou com retidão. E depois de haver ungido Corianto para reinar em seu lugar, viveu 4 anos e viveu em paz na terra. Sim, e até viu o filho da retidão, e regozijou-se e rejubilou-se em seu dia e morreu em paz. E aconteceu que Corianto seguiu os passos do pai e construiu muitas cidades poderosas e administrou o que era bom a seu povo durante todos os seus dias. Então, aqui está a importância de você ser um bom líder, um bom exemplo, né? No caso aqui, Emer foi um exemplo para o seu filho Corianto, que seguiu aí os ensinamentos do pai. Então, você como líder, você tem que estar sempre pensando em quem vai ser o seu sucessor e que esse sucessor seja ou o seu filho, ou qualquer outra pessoa que vai estar ali te acompanhando, ou um conselheiro, alguém que vai estar no seu lugar aí como líder, que essa pessoa siga o seu exemplo. Esse é o ensinamento que a gente aprende aqui. Ser exemplo. Um grande líder é aquele que é exemplo. Aqui uma declaração do elder Dieter Uchtdorf. Ele diz: Deus concede sua maior recompensa as pessoas que servem sem esperar recompensa. Olha só, eu anotaria essa frase. Anota essa frase aí no seu caderno de anotações. Eu tenho várias frases que eu anoto que são importantes, e essa é uma que nós podemos anotar. Deus concede sua maior recompensa às pessoas que servem sem esperar recompensa. Então, a recompensa vem de Deus quando nós fazemos a nossa parte sem esperar recompensa. Olha só, poderia já encerrar aqui a aula, a gente já poderia ir embora, né? Só com essa lição. Mas ele continua: a recompensa vai para aqueles que servem sem precisar de elogios. Muitas vezes nós queremos reconhecimento, queremos glória para nós, que as pessoas possam nos elogiar o tempo todo. Nossa, seu discurso foi maravilhoso. Nossa, sua aula foi maravilhosa. A gente está sempre querendo ser bajulado, mas não é assim que funciona. Nós damos um discurso, damos uma aula, nós não precisamos de elogios, como diz a Escritura. A recompensa vai para aqueles que servem sem precisar de elogios, para os que silenciosamente procuram maneiras de ajudar o próximo, para que os que servem simplesmente porque amam a Deus e seus filhos. Pronto. Esse é o propósito. Você serve porque você ama a Deus e seus filhos, não porque você quer uma recompensa, não porque você quer um elogio, um reconhecimento de alguém. Próximo tópico: o Senhor não trabalha nas trevas. Eu estou terminando e fica aqui comigo até o final. E foi a filha de Jared que lhe pôs no coração o desejo de reavivar essas coisas antigas. Então, a filha de Jared estava querendo andar em trevas ali com algumas combinações secretas. Olha só. E Jared pô-las no coração de Aquis. Portanto, Aquis administrou-as a seus parentes e amigos, levando-os com belas promessas a fazerem qualquer coisa que ele desejasse.
E aconteceu que eles formaram uma combinação secreta. O que que era essa combinação secreta? Eles estavam desejando matar o rei. Como os antigos, combinação essa mais abominável e iníqua que tudo à vista de Deus. Ou seja, tudo aquilo que é combinação secreta vem das trevas, não vem de Deus. Então, quando você vê algum tipo de combinação secreta, se afasta, né? E ela estava fazendo isso. E toda nação que apoiar tais combinações secretas para obter poder e lucro, até que se espalhem pela nação, eis que será destruída, porque o Senhor não permitirá que o sangue de seus santos, que será derramado por eles, clame sempre a ele por vingança desde a terra, sem que os vingue. Portanto, ó gentios, é sabedoria de Deus que essas coisas vos sejam mostradas, a fim de que por meio delas vos arrependais de vossos pecados e não permitais que vos dominem essas combinações assassinas instituídas para a obtenção de lucro, para a obtenção de poder e lucro. E a obra, sim, a obra de destruição vos sobrevenha. Sim, a espada da justiça do Deus eterno cairá sobre vós para vossa ruína e destruição, se permitirdes que essas coisas aconteçam. Ou seja, o resumo desse tópico aqui é: não podemos fazer combinações secretas, seja derramamento de sangue, seja qualquer tipo de combinação secreta, aonde o espírito vai se afastar e ali não haverá luz. Portanto, eu, Moroni, tenho ordem de escrever essas coisas, para que o mal seja reprimido e para que chegue o tempo em que Satanás já não tenha poder sobre o coração dos filhos dos homens, mas que eles sejam persuadidos a fazer o bem continuamente, para que cheguem à fonte de toda a retidão e sejam salvos. Olha só que escritura linda, maravilhosa essa que a gente acabou de ler. Então, vai chegar um tempo que Satanás vai ser preso, né? Que nós vamos poder andar aí tranquilamente, guardando os mandamentos, sem medo, sem trevas, né? Sem combinações secretas, porque isso não vem de Deus. Essas combinações secretas para obter lucro, para obter poder, não vem de Deus, vem de Satanás. Eu fico por aqui. Próxima aula, Éter 12 a 15. Se você quer ganhar um testemunho do livro de Mórmon, clique aqui no link abaixo, deixe aqui os seus comentários, que ele é muito importante para as pessoas que estão aqui assistindo, comentando e lendo os comentários que fortalecem um ao outro. Sua participação é muito importante aqui. Por favor, compartilhe, curta, comente e pague o garçom. Se você está acostumado aí no restaurante, aquele garçom que te serve, se você está acostumado a pagar 10% para ele ali, você paga o garçom porque te serviu, eu peço para que você faça o mesmo aqui nesse canal. E aqui a maneira de você pagar o garçom é curta, comente e compartilhe. Muito obrigado, um forte abraço, até a semana que vem.